Amém, irmãos? Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Evangelho nos ensina assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos... Vamos ler todos juntos agora, 26. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Então o Espírito Santo é aquele que está aonde, né, irmãos? Bem, quando nós cremos na palavra do Evangelho, como diz Efésios, versículo 12, 13 e 14, Efésios 1, né, versículo 12, 13 e 14, fala que quando cremos no Evangelho, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo, quando nós cremos na palavra da verdade. E o Espírito Santo, irmãos, é aquele que habita dentro de nós, e ele é enviado para fazer o quê? Uma obra dentro de nós. É para isso que o Espírito Santo é enviado. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador, ou seja, aquele que está conosco, aquele que nos ajuda, né? Consolador é a mesma coisa que amigo, companheiro, é aquele que é o advogado, aquele que nos defende, né? Então, o Espírito Santo é aquele que está ali para nos ajudar. Por quê? Porque sozinho a gente não consegue. Então, quando nós estamos aqui hoje para orar, ou os irmãos que estão orando, né, pela internet juntamente, nós estamos pedindo que ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Por quê? Porque sozinho nós não temos capacidade de vencer. Sozinho a igreja não tem capacidade de vencer as lutas, de vencer tribulações, de vencer as angústias, não temos. Então, Jesus Cristo disse, quando ele estava falando com seus discípulos, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, que esteja convosco para sempre. Então o Espírito Santo, irmãos, quando a palavra diz aqui, ó, no finalzinho, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, quando a palavra está dizendo que é por gemidos inexprimíveis, significa que o Espírito Santo ele está lutando dentro de nós. Gemidos inexprimíveis significa que Jesus, através do Espírito Santo, ele está padecendo, sofrendo. Como assim, irmão? Sofrendo e padecendo? Ele está sendo martirizado dentro de nós? Não, não é isso. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que quer gerar em nós o quê? Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que quer gerar dentro de nós o caráter de Jesus. Então o Espírito Santo, ele intercede, ele como está escrito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem uma grande, não vou dizer uma grande luta, né? Mas ele tem um trabalho muito grande em gerar Jesus em nós, diariamente. Porque diariamente a gente se levanta com uma natureza carnal e se levanta com o Espírito Santo. Quando você abre os olhos, a natureza humana está lá. Mas o Espírito Santo também está dentro de nós. Então o Espírito Santo ele começa a fazer o trabalho dele e muitas vezes o Espírito Santo ele começa a gemer dentro de nós, sofre dentro de nós. Para quê? Para gerar Cristo. Para fazer com que nós venhamos obedecer o Evangelho, obedecer a palavra. Então gemidos, sofrimento. Ou seja, o Espírito dentro de nós ele está gemendo para gerar Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo ele fala uma figura interessante, que ele sentia dores de parto, até que Cristo fosse gerado nos irmãos. Então o Espírito Santo, da mesma forma e de uma forma mais intensa, é assim dentro de nós. Sabe quando o Espírito Santo fala para você fazer uma coisa e a gente fica resistindo? Quando você vê que você precisa fazer algo de bom e você não faz, e o Espírito Santo fala, vai e faz, ele está ali gemendo em você.
Ele está gemendo no seu espírito, ele está sofrendo, ele está querendo gerar algo em nós divino, querendo gerar algo em nós de Cristo. E muitas das vezes, por causa da nossa natureza humana, a gente começa a resistir ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele quer que nós oremos, ou lemos a palavra, ou viemos a amar, ou viemos a perdoar, viemos fazer algo que agrade a Ele. Viemos pregar a palavra, pregar o evangelho, aí a gente sente vergonha, se sente acuado, aí o Espírito Santo vai, ele te dá a palavra, ele te dá um ânimo, e aí você resiste. Ou seja, o Espírito Santo, em todo instante, em todo momento, comecinho do versículo 26, está escrito o quê? E da mesma maneira também o Espírito ajuda. Quantas fraquezas nós temos, irmãos? Quantas? Quantas fraquezas nós temos no nosso dia a dia? Quantas fraquezas temos quando nós somos desagradados? Quantas fraquezas temos no nosso casamento? Quantas fraquezas temos com os nossos filhos? Quantas fraquezas temos no nosso trabalho? Quantas fraquezas temos no nosso dia a dia? Quantas? E nessas fraquezas é onde o Espírito ele começa a gemer, a padecer, a sofrer, até que Cristo seja o quê? Gerado em nós. Gerado em nós. A palavra nos ensina, irmão, lá em João 1,16, que Deus nos deu a plenitude, todo o seu poder. Isso é difícil, irmão, da pessoa entender isso. É difícil a gente conseguir captar essa mensagem de que Deus nos deu a sua plenitude. Deus nos deu a sua plenitude. O que significa a plenitude? Jesus, lá em João 7, irmãos, na festa dos tabernáculos, que é nessa época do ano mesmo, no final de setembro, Jesus ele fala assim para os judeus, ele vai na festa dos tabernáculos e diz, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Depois, um pouquinho antes, Jesus fala com a mulher samaritana e diz que a palavra dele, o Espírito nele, o poder que tinha nele era tão forte que jorraria de dentro das pessoas. E é difícil a gente conseguir captar isso, entender isso e tomar posse disso, de tão grande que é. A bênção é tão grande, irmão, que muitas vezes temos dificuldade de tomar posse disso. Onde a nossa irmã ali morava, a irmã Cléia, Oriximiná, fica perto de Santarém, né? É isso? Se eu não me engano, Santarém é onde passa o rio Amazonas. Acho que passa o rio Amazonas. O rio Amazonas é um dos maiores rios, se não for o maior rio do mundo, né? Mas acho que de extensão, acho que o rio Nilo ainda é maior, alguma coisa assim. Então, entre o rio Nilo e o rio Amazonas, eu sei que o rio Amazonas é muito grande. Ele começa lá no Peru e ele vai acabar lá no Oceano Atlântico. Ele passa Peru, Colômbia, passa o norte do Brasil todo e vai desaguar lá no Oceano Atlântico. Só que em algum momento ali do rio, não sei se é em Santarém, em algum outro lugar, a largura do rio é de 11 quilômetros. 11 quilômetros, irmãos, de rio. 11 quilômetros é muito longe, não é, irmãos? 11 quilômetros é muito longe. Como é que você atravessa 11 quilômetros? Eu vou atravessar o rio. Como? 11 quilômetros. Quem é maior, o rio Amazonas ou o Espírito Santo? Irmão, se você está na beira do rio, se você ficar olhando o rio, você vai aproveitar alguma coisa daquele rio? Você só vai ver o rio passando. O Espírito Santo é como um rio, como Jesus disse, rio de água viva. Então, muitas vezes, a gente conhece o nome do rio, sabe onde está aquele rio, vê o rio passar, mas a gente não põe um pé no rio. E a plenitude não é pôr o pé no rio. A plenitude do Espírito não é só colocar a unha, o pé no rio. A plenitude do Espírito é você entrar, é você ir lá no meio, é você se envolver completamente
naquele rio, que é o Espírito Santo. Então, o rio Amazonas é largo, é profundo, acho que é 120 metros, se eu não me engano, ou mais. Então, é um rio largo, profundo, comprido. Esse, irmãos, não chega aos pés do Espírito Santo. Então, nós temos que entrar, irmão, e deixar se envolver pelo Espírito. Deixar se envolver pelo Espírito. Nós temos a plenitude do Espírito, irmãos. Dá para vocês entenderem isso? Se vocês já viram um rio de perto, se vocês tiveram a oportunidade de entrar na profundeza daquele rio, o Espírito Santo é maior do que isso. Fala, irmão. É o primeiro. Então, o rio Amazonas, irmãos, é enorme. Largura 11 quilômetros. Extensão, sei lá quantos 1000 quilômetros. É grande. Então, para a gente ter uma ideia de como que é, quando Jesus fala, rios de água viva. Então, o que nos falta, irmãos, é a nossa parte. Não é a parte de Deus. Deus já deu o Espírito. Deus nos deu a plenitude do Espírito. É como se você morasse na beira do rio. É como se você morasse na beira do rio Amazonas e não entrasse naquele rio, não pescasse nada naquele rio, não aproveitasse nada daquele rio. Então o Espírito Santo ele nos foi dado gratuitamente. Nós temos que entrar nele. Lá em Mateus capítulo 8, irmãos, um homem leproso chegou para Jesus e disse assim, a palavra diz que ele chegou diante de Jesus e o adorou. E disse assim para Jesus, o leproso, falou assim, Senhor Jesus, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Jesus tocou nele e disse, eu quero ser limpo. E muitas das vezes, irmãos, nós agimos como aquele homem. Senhor Jesus, o Senhor quer que eu te sirva. Senhor Jesus, o Senhor quer que eu seja cheio do teu Espírito. Senhor Jesus, o Senhor Jesus quer, irmão. O Senhor Jesus quer encher a gente do Espírito. O Senhor Jesus quer que sejamos vasos em suas mãos. O Senhor Jesus quer que nós sejamos dominados, possuídos, conduzidos por Ele. O Senhor Jesus quer. O rio está aí passando. Estamos de frente para esse rio. Então o rio já foi dado, mas pela vontade de Deus, Deus ele quer que também viemos agir. Deus ele quer que viemos buscar o seu Espírito. Deus quer que nós nos entreguemos na oração, no louvor, na palavra, no arrependimento, entrega a Ele. E aí, irmão, quando nós cada vez mais vamos nos entregando a Ele, mais vamos entrando nesse rio. Mais vamos sendo dominados por esse rio, que é o Espírito Santo. Quais são os meios? Veja, somos cheios de fraqueza. Então o Espírito ele intercede a nossa fraqueza. Como assim? Eu tenho um problema com a minha esposa, ou eu tenho um problema com meu filho, ou eu tenho um problema no meu trabalho, e eu preciso que aquilo ali seja resolvido. Então o Espírito ele começa a interceder dentro de mim. Ele começa a gemer dentro de mim, me dando o quê? Estratégia, sabedoria, entendimento, para quê? Para que haja o quê? A graça. Para que haja o quê? A paz. Para que haja o quê? O amor. Para que haja o quê? A caridade. Então, irmãos, o que nos causa tribulação são as nossas fraquezas. O que nos causa desconforto? As nossas fraquezas. O que nos faz tropeçar? As nossas fraquezas. O que nos causa tristezas? As nossas fraquezas. O que nos causa desânimo? As nossas fraquezas. O que nos quer fazer olhar para trás? As nossas fraquezas. O que nos quer pôr em dúvida? As nossas fraquezas. As nossas fraquezas, elas estão em nós, mas o Espírito está intercedendo com gemidos. Então existe uma fraqueza que está me atrapalhando na minha comunhão com Deus, na minha comunhão com os irmãos, na minha comunhão com a palavra, na minha comunhão com o louvor, na minha comunhão com as coisas do Senhor Jesus. Tudo que me envolve em relação a Cristo, o que é que vai me atrapalhar? As minhas fraquezas. Então o Espírito ele começa a gemer. Por quê?
Porque quando passamos por tribulações, as tribulações geram em nós, muitas vezes, ansiedade. A ansiedade nos faz, por exemplo, perder o discernimento, faz nos perder o raciocínio, a gente não consegue pensar direito. As tribulações nos geram o quê? Tristeza. O que a tristeza faz com o ser humano? Paralisa, assim como o medo. A tribulação gera medo, o medo paralisa a pessoa. Então o Espírito Santo ele precisa ir lá e trabalhar para que você vença o medo, para que você vença a tristeza, para que você vença o desânimo. Então ele começa a trabalhar e gemer. Porque muitas das vezes a gente sente tristeza, sente angústia, a gente sente tribulação, a gente vai sentindo e vai ficando acuado, vai ficando amedrontado, vai ficando congelado. Então o Espírito ele começa a gemer e a gente vai gostando muitas vezes da nossa fraqueza. A gente vai abraçando as nossas fraquezas e o Espírito começa a trabalhar, ele começa a gemer, ele começa a falar, e a gente resiste muitas vezes e aí ele trabalha mais, ele geme mais, é um trabalho intenso do Espírito Santo para gerar Cristo em nós. E veja, essas fraquezas nos impedem muitas vezes, irmãos, de olhar o tamanho do rio que está na nossa frente. Estamos diante de um rio, podemos entrar nesse rio, se banhar nesse rio, se lavar nesse rio, se encher desse rio. Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui, irmão, em Romanos capítulo 8 mesmo, não vou ler, mas depois os irmãos podem ler, no versículo 31 em diante, até colocar o título, né? Cântico de vitória, Deus é por nós. O apóstolo Paulo ele começa a falar coisas espetaculares do versículo 31, quando chega no 39 diz, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então isso é um cântico de vitória, ele fala, nada pode me separar. Você vê que o apóstolo Paulo está imundado, ele está cheio, repleto, envolvido por esse amor. E é o que o Senhor Jesus Cristo deseja em nós, irmãos. O Senhor Jesus ele quer que nós venhamos sentir, apalpar esse amor, sentir essa presença. Nós temos um rio em nossa frente, rio de amor, rio do Espírito, rio de palavra, rio de evangelho, rio de graça, rio de amor. Devemos deixar esse rio nos envolver, deixar esse rio nos abraçar e nos levar, irmão. Deixar sermos levados pelo rio do evangelho. Amém, irmãos? Vamos